Olá, vamos às notícias do Senado nesta sexta-feira. A força do agronegócio, solução para a dívida dos produtores rurais e um ano da saída do cargo da ex-presidente Dilma. Assuntos tratados pelos senadores na sessão plenária de hoje. O senador Assir Gurgax destacou sinais de crescimento na economia do país. A safra agrícola deste ano, por exemplo, será 4% maior. Para Assir, o setor agropecuário está contribuindo para os resultados positivos da balança comercial e para a retomada do crescimento. Mas a tendência é de um crescimento de 0,9% do PIB no primeiro trimestre do ano, após 8 períodos consecutivos de taxas negativas. Esse resultado será alcançado mais uma vez graças exatamente ao bom desempenho do agronegócio brasileiro. José Medeiros anunciou as medidas do governo para ajudar produtores e trabalhadores rurais a refinanciar as dívidas. O senador lembrou ainda o esforço do Congresso para resolver também o pagamento do Fundo Rural, que é a contribuição previdenciária do trabalhador do campo. O Congresso Nacional já se inclina fortemente à inclusão da possibilidade de parcelamento dos 26 bilhões de reais de dívidas com o Fundo Rural. Graças a esse esforço da bancada, estamos lidando com uma conquista expressiva dos produtores do campo, evidentemente, quando tudo estiver devidamente acertado no plano legal. A líder do PT, senadora Gleisi Hoffmann, lembrou o primeiro ano de Temer à frente do governo e voltou a afirmar que o impeachment da ex-presidente Dilma foi um golpe. Citou os direitos que teriam sido retirados dos trabalhadores e pediu a antecipação das eleições. Nós precisamos urgente antecipar as eleições gerais e diretas nesse país. Nós temos que ter dignidade, talvez como Casa Alta da República, como Câmara Alta, possamos também convencer a Câmara dos Deputados a votar uma emenda constitucional. Para que a gente antecipe as eleições e traga para agora, outubro de 2017, eleições gerais no país. A semana no Senado foi marcada pelos debates em torno da reforma trabalhista aprovada pela Câmara no final de abril. As primeiras discussões mostram que não haverá consenso. O texto aprovado pela Câmara chegou ao Senado já provocando polêmica. É uma reforma para o setor patronal e um golpe sob medida contra os trabalhadores, especialmente os mais pobres. Nós temos que libertar o trabalhador para que ele decida o que é melhor para ele. Entre outros pontos, o texto prevê que patrões e empregados podem fazer acordos mesmo contrariando a lei. Eles podem negociar, por exemplo, a jornada de trabalho, o banco de horas e a troca do dia do feriado. As férias podem ser divididas em até 3 períodos, desde que um deles não seja menor que 14 dias. O trabalhador demitido não pode ser recontratado como terceirizado antes de 18 meses. Cria o trabalho remoto, no qual o trabalhador pode exercer sua atividade em casa. E também prevê o trabalho intermitente, sem horário fixo para o trabalhador. Ele será remunerado por hora. Na busca de um acordo para aprovar as mudanças, o líder do governo no Senado e relator da matéria, senador Romero Jucá, recebeu líderes de centrais sindicais. As centrais reclamam que o texto enfraquece a posição dos trabalhadores nas negociações com as empresas. O sindicato deixa de ser protagonista do elemento mais fundamental, que é a própria negociação. Isso é uma tragédia para os trabalhadores e um retrocesso muito grande na relação capital e trabalho. Está franqueado o debate, está aberto aqui o meu gabinete para as centrais sindicais. Pelos primeiros debates, ficou claro que o consenso será muito difícil. Na audiência conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e o representante do Ministério Público se revezaram na defesa e crítica à proposta. Gera mais segurança jurídica. Ao gerar segurança jurídica, gera, no meu modo de ver, empregos. Cláusula compensatória não pode ser a manutenção do próprio emprego. Tem que ser vantagens além do emprego, porque o emprego é o próprio sustento. A natureza jurídica do salário é alimentar, é alimento. 90 milhões de brasileiros não sequer estão escolhidas
pela CLT. De que maneira esse projeto dialoga para contribuir para nós abrigarmos ou incorporarmos mais brasileiros no mercado formal de trabalho? Em sessão temática no plenário, mais discordâncias. Qual direito a reforma retira do brasileiro? Qual direito? Olha, não se resiste ao mínimo de racionalidade os discursos emotivos e ideológicos que estão sendo plantados. É uma reforma que, com todo o respeito, retira muitos direitos, mas com uma inteligência, com uma sagacidade sem par. Ela não faz a retirada automática, ela permite que os direitos sejam retirados na prática. E a reforma vai passar por mais debate na semana que vem. Na terça-feira está marcada a segunda sessão temática em plenário. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos faz mais uma audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Sociais para debater as mudanças. O governo tem pressa em aprovar a reforma, mas o líder, senador Romero Jucá, já adiantou que não vai pedir urgência para a matéria antes da discussão e votação nas 3 comissões permanentes. A cobrança de bagagem pelas companhias aéreas será tema de audiência pública interativa na próxima quarta, de 17 às 9 da manhã, na Comissão de Transparência, Governança e Defesa do Consumidor. A cobrança de bagagem está liberada desde o dia 29 de abril, quando um juiz federal do Ceará cassou a liminar concedida pela Justiça Federal em São Paulo, em vigor desde março, que impedia a cobrança. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor vai debater o tema com representantes da ANAC, das companhias aéreas e de representantes dos usuários. O público pode participar encaminhando perguntas pelo 0800 61 2211 ou pelo portal e-Cidadania. O senador Humberto Costa é o autor de um decreto legislativo, já aprovado pelo Senado, que proíbe a cobrança. Isso se configura como um abuso ao consumidor. O pretexto é de que isso levaria à redução do preço das passagens, mas uma série de medidas que foram danosas também ao consumidor já aconteceram com o argumento de que reduziriam o preço das passagens, como, por exemplo, a cobrança de alimentação nos voos, e, no entanto, isso não resultou em preços diferenciados e menores. Por outro lado, a julgar pelos anúncios que foram feitos pelas empresas em relação ao valor que se pretende cobrar pelas bagagens despachadas, certamente isso passará a ter um peso muito grande no custo das viagens nacionais, especialmente internacionais. Aqui no Senado nós aprovamos esse decreto legislativo por unanimidade, suspendendo a decisão da ANAC, mas esse projeto ele está hoje lá na Câmara dos Deputados, na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem o poder de colocá-lo em votação. E se ele colocar na pauta, eu não tenho dúvida de que essa matéria será aprovada por uma grande maioria. Então, agora cabe às entidades de defesa do consumidor, à população, aos parlamentares, cobrarem para que essa proposta seja efetivamente aprovada. Há um ano, o Brasil mudava de presidente. No Congresso, a movimentação política fez com que muitos que eram governo passassem à oposição, e o contrário também. Mas qual foi o impacto no trabalho do Congresso Nacional com a mudança? Confira na reportagem. 12 de maio de 2016, a presidente Dilma Rousseff, reeleita há menos de 20 meses para novo mandato, deixa o Palácio do Planalto. O vice, Michel Temer, assume provisoriamente, enquanto o Senado faz o julgamento da presidente por crime de responsabilidade. Segundo a Constituição, os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. A harmonia não significa ausência de conflitos e crises. Como avaliar, então, a relação do Palácio do Planalto com o Congresso no último ano com Dilma e no primeiro com Temer? No momento em que houve o impeachment,
todo mundo se uniu em torno de construir uma saída para o país, inclusive a avaliação do país no exterior, o mercado passou a ver o Brasil com outros olhos. O Congresso está servindo de braço operativo do Temer e o Temer, se valendo dessa relação com o Congresso, atende pontualmente interesses de parlamentares, senadores e deputados. Esse primeiro ano do governo do presidente Temer teve uma relação bastante favorável com o Congresso Nacional. O último ano da presidente Dilma, a relação com o Congresso Nacional não foi uma relação muito fácil. E a produção legislativa, que impacto sofreu com a crise? Numa primeira análise, a produção diminuiu. Com Dilma presidente, o Congresso aprovou 105 matérias entre fevereiro e abril de 2016. Já no mesmo período deste ano, com Temer no Planalto, 61 matérias foram aprovadas, quase 40% menos em relação a 2016. Mas, segundo Guerzoni, isso não é tudo a considerar. Esse começo de ano, o Congresso levou algum tempo, por exemplo, para montar as suas comissões, né? Nós tivemos eleição das mesas, das duas casas, e houve uma demora relativamente pouco usual na composição das comissões técnicas das duas casas. Isso atrasou bastante a tramitação daquelas matérias mais normais nas casas do Congresso. Mais do que números, o trabalho do Congresso sob o governo Temer pode ser avaliado pelo impacto de reformas que o Planalto propôs e que tem provocado grande polêmica. O mercado passou a ver o Brasil com outros olhos e viu também o esforço do governo no sentido de buscar tornar o Estado mais leve, menos pesado, porque todo mundo reclamava do gasto exorbitante que vinha e sem ter lastro para gastar. É uma reforma trabalhista que aumenta de 8 para 12 horas o dia de trabalho, que hoje só pode ser 8 horas de trabalho por dia, agora pode 12. Estão querendo acabar com 1 hora de almoço para 30 minutos, fazer uma reforma previdenciária que é um escândalo. A opção do governo por mudança em temas que não foram o foco principal nas últimas eleições, a baixa popularidade do presidente e do governo e de alguma das reformas propostas, como devem ser vistas? Algo próprio do jogo ou sinal de esgotamento de nosso modelo político? O Congresso tem aprovado reformas que, pelas pesquisas de opinião, não são tão populares assim na sociedade. Mas isso é um papel dos representantes, às vezes, de tomar medidas contramajoritárias, né? Isso vamos ver os efeitos disso na próxima eleição. Outras notícias na nossa página, senado.leg.br/TV. E nós encerramos essa edição com uma seleção de fotos da Agência Senado com momentos de destaque da semana. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.